Hoje eu quero começar filosofando. Só besteira. Vocês já pararam para pensar em como é fascinante a vida se regenerar em cada geração através de uma única célula? Essa nova célula se multiplica, dando origem a um novo organismo graças às informações que estão lá contidas no DNA. Então o DNA é responsável por todas as nossas informações genéticas. Inclusive é ele o responsável por ter o quadro no ratinho. Então você é o pai Eu quero saber de quem é o filho. Eu quero saber quem é o pai desse menino. Põe fogo no parquinho, DJ Thaís. O DNA é o cara, não é mesmo? Oi gente, meu nome é Thaís Magalhães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Antes de começar o vídeo, quero ver se vocês aprenderam. Já vai deixando o like. Se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se quiser com os inimigos também. E deixa o que você achou aqui embaixo do vídeo, que eu sempre tô lendo os comentários e respondendo. Oi gente, sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre o DNA. O ácido desoxirribonucleico, ele é o material genético de todos os seres vivos. Então, nós podemos encontrar o DNA desde os procariontes, né, que são as bactérias, organismos bem simples, até mesmo aqueles organismos tão grandes como as baleias. O DNA pode ser encontrado no interior do núcleo das células eucariontes, nas mitocôndrias, nos cloroplastos e também no nucleóide, que é um lugarzinho específico que ele fica localizado lá nos seres procariontes, nas bactérias. Algumas das características do DNA é que ele é uma molécula longa e, como a gente já viu lá no histórico da genética, ele é uma dupla hélice. E essa dupla hélice ela é mantida por causa das forças moleculares e também por causa das ligações entre as bases. Quem aí lembra? Adenina com timina e guanina com citosina. Então vamos lembrar como é que ocorre esse pareamento? Adenina com timina ligada por 2 pontos de hidrogênio, enquanto guanina se liga a citosina por 3 pontos de hidrogênio, certo? Então, só para a gente recapitular, bases púricas são a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas são a timina e a citosina. Então, existe uma regra que é chamada de regra de Chargaff, que fala que a quantidade de adenina é sempre igual a de timina, enquanto que a quantidade de citosina vai ser sempre igual à quantidade de guanina. Mas vamos entender por que essa quantidade é igual? Bom, vocês lembram lá que o DNA é uma dupla fita, né? Formada pelo pareamento das bases. Então, sempre que eu tiver a adenina de um lado, obrigatoriamente eu vou ter a timina do outro. Então, por isso que as quantidades são iguais. Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, 20% de adenina, quanto é que eu vou ter de timina? Isso mesmo, gente, 20% de timina. Então, 20% mais 20%, 40%. Oi, Snoopy! Mamãe tá gravando! Então, se eu tiver 20% de adenina, obrigatoriamente eu vou ter 20% de timina. Então, 20 mais 20, 40%, né? Sobra 60% para completar 100. Se sobra 60% e eu sei que se de um lado da fita tiver guanina, do outro vai ter citosina, então, por isso, a quantidade das duas são iguais, a gente divide esse 60 por 2. Então, a gente sabe que vai ter 30% de guanina e 30% de citosina. Então, se a gente parar para observar, sempre vai ser 50% de uma base pirimídica e 50% de uma base púrica. Então, não importa os valores que vocês botem, sempre vai ser 50% de uma base e 50% da outra, tá? Então, vale ressaltar também que quando Watson e Crick desvendaram a estrutura do DNA, eles não só tiveram acesso às fotografias de Rosalind, como também às informações descobertas por Chargaff nessa regra. Então, eles juntaram tudo e assim conseguiram desvendar a estrutura do DNA. E quando Watson e Crick descreveram a estrutura do DNA, eles falaram que as fitas eram antiparalelas. Então, se a gente tem uma fita indo nesse sentido, a outra fita complementar vai no sentido contrário. Por quê? Se uma fita tiver o nucleotídeo adenina, na sua fita complementar nós vamos ter o quê?
a timina, só que em direções opostas. Todo mundo lembra lá da ponta 3' que é a ponta que ocorre a ligação? Então, vamos supor agora que o próximo nucleotídeo seja a guanina. Então, na fita complementar, nós vamos ter quem? A citosina. Então, as fitas são chamadas de antiparalelas porque elas possuem sentido opostos. Enquanto uma está na direção 5', 3', a outra está na direção 3', 5'. E se você não está entendendo o que eu estou falando com relação a 5', 3', eu indico para você assistir a aula anterior que vai estar passando no card aqui em cima, que eu expliquei isso bem direitinho. Mas não custa nada deixar uma pesquinha aqui para vocês, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. A ponta 3' de um nucleotídeo é a ponta que tem extremidade livre para você começar qualquer ligação. Então, pensa comigo, as fitas estão em direção oposta, certo? Se tudo sempre começa pela ponta 3', a nova fita formada vai ter direção 5', 3'. Então, quando você estiver lá conversando com seu crush de madrugada, naquelas reflexões profundas da noite, as reflexões da madrugada... E o seu crush virar pra você e falar: qual o sentido da vida? Você responde pra ele: 5', 3'. Responde e fica sem namorar como eu, não é mesmo? Gente, escutem tudo que eu digo sobre genética, mas não me escutem em relação a conselhos amorosos, tudo bem? Mas é por isso então que tem essa piadinha aí da Mafalda. Mafalda, qual o sentido da linha? Mafalda, muito inteligente, responde: é na direção 5', 3'. Quando os cientistas descobriram que o DNA era material genético, eles sabiam que ele tinha que apresentar 3 propriedades básicas. E aí todo mundo pergunta: ai, mas por que o DNA é isso tudo? Eu respondo pra vocês. É porque o DNA é tudo que você busca em um crush ou uma crush. Número 1. O DNA é tudo que você busca em uma pessoa pra não passar sexta-feira à noite escutando Marília Mendonça e arrastando o chifre no asfalto. Ele é fiel. Quando Watson e Crick descobriram o pareamento entre as bases do DNA, eles logo pensaram: isso deve ser um mecanismo para a cópia do material genético. E é isso mesmo, o DNA é capaz de se duplicar fielmente. Porque imagina vocês, né? Nossas células estão sendo constantemente renovadas. Aí imagina se o DNA não se replicasse fielmente e toda hora a gente sofresse uma mutação, ia ser uma loucura, não é mesmo? Número 2. Ter um conteúdo informativo, porque do que adianta você ser lindo por fora se por dentro você não tem nada? Já que o DNA é material genético, ele tem que ter então a informação para produzir as proteínas. Então, a sequência de nucleotídeos, né, aquelas letrinhas lá, A, T, G, C, A, T, G, C, é quem vai indicar qual proteína vai ser formada. Número 3. Saber mudar quando for preciso. Como sabemos que estamos aqui na Terra para evoluir e sermos pessoas melhores? Ou não. O DNA é capaz de sofrer mutações em ocasiões raras, já que essas alterações raras no DNA são a base para a seleção evolutiva. Agora vocês entenderam por que o DNA é tão importante e pode se achar a última bolacha do pacote, diferentemente do seu crush? Interrompemos a programação normal para falar que não gravei esse próximo pedaço da aula e gravei a parte em que como uma banana. Por esse motivo, um pedaço da aula será apenas com minha bela voz. O DNA ele pode ser encontrado em formas diferentes nos organismos procariontes, né, que são as bactérias, e nos organismos eucariontes. Então, eu botei aqui o apontador a laser, né, para facilitar vocês de entenderem. Nas bactérias, né, essa longa molécula de DNA, ela está num lugarzinho chamado de nucleóide. Ele não está lá delimitado como um núcleo, com a membrana e tal, mas o lugarzinho que fica o material genético, então, das bactérias, o DNA é chamado de nucleóide. As bactérias também têm um DNA circular, que é chamado de DNA plasmidial, ou plasmídio. Esse plasmídio geralmente contém genes de resistência. Então, são genes que conferem às bactérias resistência, por exemplo, a antibióticos. Nos eucariontes, essa longa molécula de DNA está lá bem enroladinha a proteínas, e fica tão enroladinha que fica bem condensadinho, e esse DNA é chamado de cromossomo ou DNA cromossômico. Então, ele vai estar lá no núcleo protegidinho e a gente vai estudar melhor sobre ele na nossa playlist de citogenética. Mas os eucariontes também têm DNA circular, como, por exemplo, o DNA mitocondrial, né, que é também chamado de mtDNA, e o DNA cloroplastidial. Então, vamos entender como é que funciona melhor esse DNA nos eucariontes, né? Essa molécula de DNA, ela é muito longa, então ela se encontra enoveladinho, ai meu Deus, palavra difícil, a proteínas
que são as proteínas histonas. Tem também proteínas não histônicas, mas geralmente são proteínas histonas, certo? Então, esse DNA ele vai se enrolar tanto que ele vai ficar condensado e ele vai ganhar a forma de um cromossomo. Então, esse cromossomo faz com que o DNA fique protegidinho, porque imagina vocês aquele fio de macarrão bem fininho. Qualquer coisinha quebra ele, né? Mas imagina que esse DNA tão fininho se enrolou e ficou bem compactadozinho um cromossomo. Então, não é qualquer coisinha que vai quebrar ele. Então, isso é um mecanismo de proteção. E no DNA, tanto dos procariontes como dos eucariontes, existem regiões que são chamadas de genes. Então, vamos entender melhor o que é um gene? O gene, então, é uma região do DNA que codifica o RNA mensageiro, né? Que codificará uma proteína, ou que codifica uma molécula de RNA funcional. Então, o gene é a parte do DNA que tem lá a receitinha para você criar uma proteína. É ele que vai ter, de fato, ó, é desse jeitinho aqui, faz desse jeitinho aqui que sua proteína vai surgir. Mas vocês sabiam que os genes correspondem a menos de 2% do DNA total? Então, eles realmente são verdadeiros pedacinhos, sabe? Que se encontram lá nas duas fitas de DNA, como por exemplo, aqui nessa fita a gente pode ter um gene relacionado com a cor do olho, enquanto na outra a gente tem um gene relacionado à altura. Bom, então vocês devem estar se perguntando se os genes são de fato quem tem a informação genética e os outros 98% do DNA. Bom, essa região antigamente era chamada pelos cientistas como DNA lixo ou junk DNA, um termo totalmente desapropriado que hoje felizmente caiu em desuso. Assim eu espero. E, apesar de ainda estarmos longe de entender completamente essas regiões, pelo menos agora nós reconhecemos a sua importância. E como num passe de mágica, eu vou voltar aqui e aparecer no cantinho da tela. Vocês já pararam para pensar que uma célula da pele é tão diferente de um neurônio, mesmo tendo o mesmo material genético? Pois é, porque tão importante quanto ter todos os genes ali, ó, funcionando perfeitamente, é importante também saber a hora e o local correto de fazer com que esse gene haja. Então, os genes podem ser ligados ou desligados a depender da situação, a depender da célula, a depender dos estímulos que essas células recebem. E o nome disso é expressão gênica. Então, quem controla essa expressão gênica, quem sabe qual gene desligar, qual gene ligar, são esses 98% do DNA que não codificam proteínas. Além disso, esses 98% do DNA também são capazes de codificar RNAs funcionais, como a gente vai ver lá na próxima aula, que são RNAs que têm uma função diferente do RNA mensageiro, eles não vão produzir uma proteína. E só para complementar também, nesses 98% tem regiões transponíveis do DNA, que são chamados de transposons, que são pedacinhos do DNA que ficam pulando de um lugar para outro, mas não se preocupa que esse não é o momento para a gente falar sobre isso, tá bem? E a dupla hélice do DNA também pode se encontrar de maneiras diferentes. Na forma B DNA, a hélice gira para a direita e a dupla hélice é mais longa e mais fina. Essa é a forma mais comumente encontrada na célula. Nós temos a forma aDNA, que ela também tem o giro para a direita, só que ela é um pouquinho mais curta e mais grossa que a forma B, e ela é encontrada quando há pouca alga disponível para interagir com a dupla hélice. E nós temos a forma zDNA, que ela já possui o giro para a esquerda, ela é a mais longa e mais fina de toda, e ela é encontrada em processos de metilação, que a gente vai estudar lá quando a gente for ver expressão gênica. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau! Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tido várias reflexões legais, vários insights. Vejo vocês semana que vem. Tchau! O gene é quem chega e bufo, querida. Toma aqui a informação para sua proteínazinha. O gene é quem fala, seus avós têm olhos verdes, mas querida, eu não quero que você tenha.